Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero meditar na palavra do Senhor com os amados em 2 versículos lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. 2 versículos, depois nós vamos estar citando algumas outras partes aqui da Escritura. Mas em Atos 5, versículo 15 e 16, a palavra vai nos dizer assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Grave esta frase. Todos eram curados. Irmã Leile, o que tinha na vida de Pedro, de Paulo, de João, dos apóstolos, que até a sombra de Pedro curava? O Espírito Santo de Deus. Esse era o poder que agia na vida de Pedro, que agia na vida de Paulo e que manifestava o poder e a glória de Deus naquela época. E eu quero aqui meditar com os irmãos sobre o tema: enfrente o seu inimigo com o poder do Espírito Santo. Como é que você tem enfrentado o seu inimigo? Quando tem acontecido as guerras, os levantes do maligno na sua vida, a quem você tem recorrido? Quem tem sido seu socorro nesses momentos de adversidade? Para quem você ora? Para quem você pede socorro? Para quem você pede ajuda? Os apóstolos e os cristãos fiéis daquela época, eles não podiam ser derrotados, não enfrentavam lutas, enfrentavam adversidades, mas eles não eram vencidos, não porque eles tinham o poder em si mesmos, não. Eles não podiam ser derrotados porque eles estavam cheios, plenos da presença do Espírito Santo. Eles estavam cheios, com a plenitude, literalmente, viviam cheios da presença do Espírito Santo. Eles viravam, a plenitude do Espírito Santo era tão forte na vida deles, amados, que era como se assim virasse o mundo de cabeça para baixo. O Espírito Santo de Deus se manifestava de uma maneira gloriosa, que só falar do amor de Jesus na boca, ao sair da boca deles, já movia os corações. Eles estavam plenos e eles enfrentavam o inimigo com essa força, com essa presença do Espírito Santo. Eles não confiavam nas técnicas humanas, ou eles tinham os fariseus, eles aprenderam com os fariseus. Eles eram pessoas que tinham os ensinamentos nas sinagogas, mas eles não confiavam nas técnicas humanas para nada disso, para evangelizar, para levar a palavra, não. Eles se apoiavam no poder do Espírito Santo que habitava neles. Quando Jesus morre e sobe aos céus, Jesus faz uma promessa: olha, do alto virá aquele que vai habitar em vocês, que será o seu consolador, que será aquele que vai te dar poder para que você possa manifestar a glória do Senhor. E o Senhor fala: fique em Jerusalém, porque de lá vocês vão receber poder. E eles ficam ali, e no dia de Pentecostes, a Bíblia fala que eles foram cheios da presença do Espírito Santo, de uma tal forma que todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente, se fossem pessoas que não conheciam, que não falavam a mesma língua, aquelas pessoas entendiam, compreendiam. Por quê? Porque o Espírito Santo falava ali na língua de cada um, e cada um ouvia a palavra do Senhor com amor, com graça e com poder do Espírito Santo. O poder milagroso do Dunamis, do Espírito Santo de Deus, transformavam eles em testemunhas vivas de Jesus Cristo. Eles tinham
tanto poder do Espírito Santo na vida deles, que o poder do Espírito Santo se manifestava através da vida deles, e eles eram testemunhas vivas do Senhor naquela época onde eles andavam. Eles tiveram uma experiência, um encontro pessoal com Jesus, e eles não apenas falavam a respeito do poder do Messias para salvar, para curar, para libertar. Eles também tinham o mesmo poder que agiu na vida de Jesus, que foi o Espírito Santo. E eles tinham esse poder, e esse poder é que gerava provas, é que manifestava a glória de Deus, é que gerava testemunho na vida deles. Não era nada que vinha deles, era o Espírito Santo que desceu do céu para manifestar a glória de Deus, o poder de Deus através da vida deles. Através da vida deles. Não era algo deles, é algo que vem de Deus. O que Jesus disse, o que foi que Jesus disse aos seus discípulos que iria acontecer? Jesus disse que seus discípulos iriam receber o Espírito Santo. O que ele falou que aconteceria quando eles recebessem o Espírito Santo? O que aconteceria com ele? O que Jesus fala? Jesus fala, mas recebereis poder. Poder. Qual é o propósito desse poder, irmã Leile? Será que era só para que os apóstolos ficassem orgulhosos e dissessem aí, ó, veja o ministério que Deus me deu, olha o poder que se manifesta em mim, eu faço tal coisa, eu prego e eu salvo tantas almas, eu faço isso, eu faço aquilo. Era para isso que Deus tinha dado poder para eles? É para que eles se orgulhassem disso? Claro que não. Claro que não. O propósito do poder do Espírito Santo era para construir templos, construir catedrais, construir templos gigantescos, gastar milhões de reais, naquela época milhões de dracmas de moedas para poder manifestar a glória de Deus? Claro que não. Não foi para isso que o Senhor Jesus deu poder para os discípulos. Não foi para isso que o Senhor falou que mandaria o Espírito Santo para habitar em nós. Não foi para que nós nos orgulhássemos, para que nós fizéssemos coisas para aparecer, para trazer glória humana, não. Jesus afirmou que o propósito da manifestação do poder de Jesus, do poder do Espírito Santo na vida deles, é para que eles fossem testemunhas dele para o mundo. Então, quando Deus usa você, quando Deus me usa, quando Deus usa o povo dele, quando Deus manifesta a glória dele através do Espírito Santo, seja louvando, seja pregando, seja visitando, seja adorando, seja fazendo a obra que Deus colocou na sua vida, seja qual for, não é para que você se glorie, não é para que eu me glorie, mas é para que nós sejamos testemunhas vivas do poder de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus nessa terra. É para isso que o poder de Deus existe. É para isso que o poder é manifesto através do Espírito Santo na minha, na sua vida. Ao receber o batismo com o Espírito Santo, foi exatamente isso que a igreja primitiva fez. Eles levavam a palavra de Deus com ousadia, sem medo. Eles pregavam a palavra do Senhor com uma tal ousadia que onde eles chegavam o ambiente mudava, porque o Espírito Santo tinha liberdade para agir através deles e eles tinham corações puros. Você enfrenta as circunstâncias do seu dia a dia como? Você dá liberdade ao Espírito Santo para que o poder dele se manifeste em você, nas suas circunstâncias? Há poder suficiente na minha e na sua vida para que nós possamos dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta? Será que há em nós esse mesmo poder, essa mesma plenitude do Espírito Santo para que nós tenhamos essa ousadia de falar como Pedro falou?
de agir como eles agiam, de falar como Paulo falava, de pregar como Paulo pregava, sem medo, sem temor? Será que há em nós, amados? Será que o Espírito Santo tem te dado liberdade de manifestar em nossas vidas? Será que Deus pode confiar a nós o poder dele? O poder do Espírito Santo? Se você ainda não experimentou esse poder, eu tenho algo a te dizer nessa tarde, neste dia. Você pode. Você pode receber esse mesmo poder que havia na igreja primitiva. Deus liberou esse poder naquele dia em Atos. Quando ele diz, mas recebereis poder, é para mim, para você, é para toda a igreja dele, é para aqueles que nele crê. Você pode até pensar aí no seu coração, isso nunca vai acontecer na minha vida, jamais eu vou ter esse poder de Deus fluindo através de mim, como Paulo falava, como Pedro falava, como acontecia na vida da igreja primitiva. Isso nunca vai se manifestar da mesma forma hoje. E eu quero te dizer nesse dia, você pode. O Espírito Santo que habita em você não mudou. Ele é o mesmo que operou no Pentecostes. Ele é o mesmo que operou lá na igreja primitiva. É o mesmo Espírito que existe, que habita em nós hoje. A diferença, meu amado e minha amada, somos nós. É a liberdade que eu e você damos a ele. É como eu e você temos permitido que ele habite, que ele faça na minha e na sua vida. Será que nós estamos tendo a mesma liberdade no mesmo coração? O nosso coração está sendo uma boa terra como era o coração dos discípulos naquela época? Eu quero que você não acredite nessa tarde, nesse dia. Eu quero dizer para você, não acredite nas mentiras que Satanás tem contado, nos enganos que Satanás tem contado nos dias de hoje, que basta você ir na igreja e tá bom, você pode levar a sua vida do jeito que você quiser. Não, o Senhor quer que nós desçamos na presença dele, que nós confiemos a ele as nossas circunstâncias e deixe o Espírito Santo trabalhar através de nós, em nós, transformar as nossas vidas de tal maneira que nós sejamos testemunhas vivas dele. O mesmo Espírito acontece hoje. Jesus diz lá em João 14, 5, ele diz, olha, vocês farão coisas ainda maiores do que essa. Nessa época de tanta imoralidade, nessa época de tanta dificuldade, de corações tão duros, você tem no Espírito Santo de Deus a capacidade, o poder do Espírito em você para que você pregue com ousadia, mas você precisa crer, acreditar naquilo que você está falando. Você precisa confiar que aquilo que está saindo da sua boca realmente é poder de Deus. Você precisa deixar que o Espírito Santo use você, transforme você, para que você possa ser um canal de bênção, uma testemunha viva dele nessa terra. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que habitava em Jesus, que ungiu todos aqueles discípulos ali no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito que fala que nós receberíamos poder, né, para que o Espírito Santo trabalhasse em nós, esse mesmo Espírito que agiu no Pentecostes, que foi derramado, que encheu aquela casa e todos aqueles que estavam assentados ali naquele lugar, reunidos, que encheu aquele lugar, que a glória de Deus encheu naquele lugar, que esse mesmo Espírito Santo, ele está hoje na minha e na sua vida para trabalhar, para manifestar a glória de Deus da mesma forma. O que eu tenho que fazer, irmã Leila, então? Como é que eu tenho que fazer para que essa presença do Espírito Santo, para que eu tenha esse mesmo poder do Espírito Santo na minha vida? Lá em Marcos 1, capítulo 1, versículo 35, vai contar um segredo, vai contar uma palavra que vai nos mostrar uma das formas, eu acredito que a maior forma para você manter a chama do Espírito Santo acesa, para que a sua fé seja avivada. Vai dizer assim,
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore. Quer que o Espírito Santo transborde em você? Ore. De preferência, se você tiver possibilidade, nas madrugadas. Por que, maneiro? Porque nessa hora que você mata a sua carne de ficar deitado lá naquela cama e você se coloca na presença do Senhor e Ele fala com você. O Senhor fala na palavra dele que Ele ama os que de madrugada buscam Ele. Ele ama os outros, ama, mas aquele que se levanta, que se coloca, que decide orar na madrugada, esse ouve a voz do Senhor, porque Ele está ali se levantando para isso. E Jesus nos ensina que Ele levantava de madrugada. Como é possível eu permanecer cheia do Espírito Santo, irmã Leile? Orando, jejuando, meditando na palavra, comendo, se alimentando da palavra todos os dias. Você já prestou atenção como é um ribeiro, amados? Um riacho, um riozinho. Se ele é sempre água corrente, se ele tem sempre água corrente, a água é limpinha, cristalina, dá para você ver o fundo. Mas se aquela água, se aquele rio é cortado da fonte, se ele para de receber a água da fonte e ele fica uma água parada, o que acontece com essa água? Ela vai juntar lodo, juntar bicho, vai juntar um lamaçal. Aquela água que era pura, cristalina, vai ficar uma água podre, uma água poluída, uma água mal cheirosa. Assim é com a minha vida e a sua vida. Quando nós não permanecemos ligados na fonte. Como que eu fico ligada na fonte, irmã Leile? Orando, meditando na palavra, jejuando. Você não pode deixar que a sua água fique parada. Você tem que deixar que o Espírito de Deus flua em você e através de você, para que você esteja sempre com a água viva fluindo na sua vida. Esse mesmo princípio desse rio, dessa água, ela se aplica à nossa vida. Se nós nos desligamos de Jesus, nós desligamos da fonte que é Jesus, se nós deixarmos de ter comunhão com Deus, se nós deixarmos de ter comunhão com o Espírito Santo, se nós deixarmos de ter comunhão com Jesus e nós impedirmos essa corrente desse rio de fluir na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos virar ou a água seca, água do rio seca, ou ela fica poluída. Ou a gente seca e morre espiritualmente, ou a gente começa a absorver toda a sujeira que está no mundo, no nosso coração, e a gente se torna uma água poluída, que só exala mau cheiro e coisas ruins à nossa volta. Jesus, ele estava sempre em constante comunhão com o Pai, e isso Jesus nos ensina. Isso capacitava Jesus a estar sempre cheio do Espírito Santo e pronto para que quando o inimigo atacasse, ele estivesse fortalecido, ele estivesse cheio, pleno da presença do Espírito Santo na nossa vida para combater o maligno. Se nós quisermos, amados, estar espiritualmente cheios, prontos para combater todas as adversidades, para que nós possamos combater o inimigo, combater as forças espirituais da maldade que vem contra nós, nós devemos ter constante comunhão com Cristo. Nós devemos deixar o Espírito Santo ministrar em nosso coração, trabalhar em nosso coração e nos tornar testemunhas vivas. Nós temos que manter o nosso coração e a nossa mente centrados, ligados no trono da graça do Senhor. Precisamos encher a nossa mente de pensamentos, de palavra a respeito dele. Precisamos encher a nossa mente da palavra do Senhor, como diz lá em Romanos 12, que a gente renove a nossa mente pela palavra do Senhor. Foi por isso que Jesus, ele se retira para orar. É por isso que ele se retira para poder ter comunhão com Deus, porque ele sabia que ele ia enfrentar um momento duro e difícil, que era a cruz, e ele precisava estar cheio da presença do Senhor para ele combater o maligno. É o que acontece lá no jardim do Getsemane, quando Satanás vem tentar ele, quando o inimigo vem tentar ele e vem fazer com que ele
pare com aquela, com o ministério, com a missão que ele estava pronto para seguir. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que, apesar dele sentir uma dor tão agonizante que suava sangue, ele combateu o maligno com a palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo. Que eu e você, amados, estejamos cheios da presença do Espírito Santo. Que nós deixemos que a palavra do Senhor nos encha. Que o Espírito Santo nos encha. Para que nós possamos estar firmes e seguros a cada dia. De que se o Espírito Santo estiver trabalhando em nós, nós podemos vencer o maligno. Como eu vou ser cheia, irmã? Permanecer cheia, orando, jejuando, meditando na palavra, permitindo que o nosso coração, que a nossa mente esteja sempre cheio da presença. Encha sua mente, seu coração da palavra do Senhor. Encha sua mente, seu coração de pensamentos das coisas do alto, do trono da graça do Senhor. E você vai ver o poder de Deus através do Espírito Santo fluindo na sua vida. E aí você vai ver que quando você falar, corações serão tocados. Quando você levar a palavra, vidas serão alcançadas por você, não, pelo Espírito Santo que trabalha, que ministra e que vive e que habita em você. Amém? Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração. Que você venha ser cheio mais e mais a cada dia da presença dele. Que você saiba que o Senhor é poderoso para fazer na sua vida. Assim como era antigamente, é o mesmo hoje. Se essa palavra ela fez sentido para você, compartilhe ela com alguém. Eu vou postar ela aqui no YouTube. Você curta, compartilha, envia para outras pessoas e envia essa mensagem para aquelas pessoas que você quer que sejam cheias do Espírito Santo e que conheça a vontade do Pai. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família todos os dias. Beijo no coração.